Então, galera, vamos começar mais essa aula maravilhosa. Não, pode marcar ele aí. De repente a gente... Vamos lá, galera. Você já instalou o fantasma no seu computador? Já, eu tô gravando. Olha só. Gente, nós vamos começar fazendo um estudo aí de alguns métodos da classe string para manipulação de strings. Então, eu vou utilizar esses métodos e depois, mais para o final da aula, a gente vai fazer a divisão desses métodos da classe string para a gente criar funcionalidades dentro das nossas classes. Beleza? Então, olha só. Eu vou criar Vou clicar com o botão direito aqui, ó, novo, classe Java, né? Vou chamar essa classe de manipula string. Beleza? Oi. Desculpa. Ela não arquiva, tem que criar um novo projeto. Não precisa criar um novo projeto, não. Eu estou dentro do projeto que eu já estava antes. Aqui no formato já está assim. Então, arquivo novo projeto e manda bala. Aí a ideia mandar. Não, isso aqui já é da minha classe. Galera, eu estou seguindo em frente. Olha só. Quem tiver com dificuldade aí para criar um novo projeto, tenta dar um projeto. Não, estou fazendo uma coisa separada. Pergunta para a Noob, pergunta para quem está do lado aí. Alguém dá uma força. Vamos lá, galera. Então, ó, criei a minha classe manipula string, ok? Bom, qual é o método que eu tenho que ter nessa classe, já que a gente não está fazendo um sistema, né? Eu vou ter que iniciar o meu projeto nessa classe mesmo. Então, eu vou ter que ter o método main aqui, beleza? Então, ó, assinatura do método main, public static void main string args. Ok? Beleza. Agora a nossa classe ela já roda. Então, eu não vou programar nada de específico nela por hora. Eu vou começar a fazer... eu vou começar a trabalhar com alguns métodos, vou mostrar para vocês como é que trabalha com alguns métodos da classe string. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de A e vou dizer que ela recebe um valor qualquer. Por exemplo, ó, IFRJ 2015-01. Ok? Então, ó, joguei criei uma classe, uma variável A, e estou jogando um texto nessa variável, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar alguns métodos da classe de manipulação de string para eu fazer alguma coisa com essa variável. Então, olha só. Se eu digitar A, ponto, todos os métodos da classe string vão aparecer para mim. Por quê? Porque A é uma variável do tipo string. String não é um tipo primitivo, então ele não é tipo igual int, char, double, ele não é tipo de variável, ele é uma outra classe que trabalha com variáveis do tipo texto, ok? Então, ok. O que eu vou fazer? Olha só. Primeiro, eu vou criar aqui... eu vou só mostrar esses valores da classe A em letras maiúsculas, depois em letras minúsculas. Então, se eu quiser, por exemplo, transformar o conteúdo de A em maiúsculo, eu vou usar o método em minúsculo, to lowercase, lower para baixo, né? Caixa baixa, to lowercase, para transformar todos os caracteres em minúsculo.
Beleza? Então eu vou até colocar aqui, ó, aula, tá vendo? Para ter caracteres em maiúsculo e minúsculo, tá? Então eu quero transformar tudo em minúsculo. Então olha só, eu vou mandar uma mensagem para vocês verem através de mensagem que eu consegui transformar toda a string em minúsculo. Então ó, jOptionPane.showMessageDialog no para eu mandar uma caixa de diálogo para a tela. Ah, lá, ó, eu vou jogar o conteúdo da variável A. Então eu já vou colocar aqui A.to lowercase. Ok? Então o A que eu estou mandando aqui já tem um método sendo executado nele. Aula de Java. jOptionPane.information message. Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Deixa eu só explicar rapidamente. Quando eu mandar executar essa classe, olha lá. Vai aparecer aqui, ó, olha o resultado. Tá vendo? Por quê? Ó, vou parar aqui, tá vendo? Deu um clique na linha, onde está a numeração da linha, para eu criar um breakpoint. Tá? Breakpoint é aquele ponto de interrupção. Aí eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção, ao invés de executar arquivo, vou escolher a opção depurar arquivo. Cliquei nela, o Java está sendo executado, opa, parou naquela linha. Tá vendo? Parou naquela linha, eu venho, olha só, ou eu dou um F8, tá vendo? Ou eu faço um F8, ou eu faço um F7. Olha lá, vou fazer aqui, ó, F7. Tá vendo que ele executou essa linha? Quando ele executou essa linha aqui, ó, eu vejo em variáveis a variável A. Tá vendo? Eu estou vendo passo a passo o que está acontecendo. Ok? Vou de novo, olha lá, entrar, cliquei. Tá vendo que ele circulou esse cara aqui? Ok? Por quê? Porque ele está mostrando para mim que se eu der um F7 novamente, ele vai executar direto esse método. Só que eu não quero que ele execute esse método direto, porque eu quero ver o passo a passo. Então, eu vou, olha lá, ó, tá vendo? Com seta de movimentação, eu vou colocar a setinha para a direita, e aí ele me mostrou o método toLowerCase. Então eu quero executar esse método para eu ver a mudança aqui embaixo. Para eu ver o que está acontecendo. Beleza. Fiz. Ok? Basicamente, isso aí serve para você ver o que está fazendo passo a passo. Sim. Tá vendo? Então, lembrando, toda vez que eu precisar descobrir o que está acontecendo de errado no meu código, eu vou parar aqui, olha. Eu vou parar, vou criar um breakpoint no local que eu quero que pare, olha lá. Vou mandar parar embaixo. Olha lá, depurar arquivo, ele já rodou tudo até aqui. Olha lá, eu consigo ver em variáveis o que está rolando. Tá vendo? Eu tenho o argumento, eu tenho a variável args, que é a variável do método criada. Eu estou dentro de um método estático. Tá vendo? Olha lá, static, está dizendo que o método é estático. E eu tenho aqui dentro a variável a. Tá? Vou fazer mais passo a passo. Ao invés de colocar o A.toLowerCase aqui, eu vou só mandar imprimir A. Olha, depois da aula de Java ali, vírgula simples. Aqui é vírgula simples. É porque a linha continua até aqui. Eu só dei um enter nela. Tá? Eu vou fazer isso aqui agora, ó. A recebe A.toLowerCase. Tá vendo? Olha lá. Então eu criei um passo anterior, olha lá. Vou parar aqui nesse passo, botão direito, depurar arquivo. Olha lá, ele executou. Tá vendo, ó, o aula como é que tá? Se eu pegar e der um F8, olha lá, ó, o aula como é que ficou agora? Ele ainda mostra em negrito a variável que ele alterou por último.
Você cria na linha anterior. Ou, por exemplo, eu acho que o erro está entre a linha 70 e 80 do meu código. Aí eu coloco lá na linha 65 o breakpoint, porque está um pouco antes, e aí eu pego, vejo como é que está tudo, entendo, aí eu executo uma linha, vejo o que mudou, executo outra linha, aí até chegar na linha do erro. Aí às vezes eu percebo, essa variável não podia estar com esse valor para chegar aqui. Então, você vai descobrir que está dando erro ali, mas o erro está lá em cima, em algum lugar que a variável não mudou de valor. Entendeu? Então, muitas vezes o erro ele não está exatamente na linha que dá erro. Às vezes, a variável que você está trabalhando, ela já chegou com um valor que não era para ela estar. Aí você tem que descobrir dessa forma. Entendeu? Então, galera, o que eu vou querer? Toda vez que vocês me chamarem para ver algum erro, eu vou querer que vocês tenham executado isso aqui antes. Para você bater o olho, isso é assim, não deveria estar assim, deveria estar assado. Então você tem que executar o passo a passo para a gente poder ver como é que estava vamos dizer assim, a situação, o contexto da minha aplicação, para ver se realmente eu não sei resolver o problema ou se eu posso resolver. Beleza? Estopei, marquei o breakpoint para cá. Eu poderia ter marcado aqui, ó. Dá para criar dois? Dá para criar 2, 3, quantos eu quiser. Beleza? Aí, ó, eu posso clicar aqui também, ó, e depurar projeto. Tá vendo? Mas eu vou por aqui, ó. Olha lá, vamos lá em variáveis. Só tem a variável args, porque ela faz parte da assinatura do método. Aí eu vou lá, ó, F8, olha lá, criou a variável A. Já criou, jogou no valor. F8 de novo, olha lá, a variável A vai mudar o valor. Aí agora, se eu der um F8 outra vez, ele vai me mostrar a tela. Esse logo aqui bota tudo minúsculo. Bota tudo minúsculo. Beleza? Então, galera, olha só. Eu não vou nem mexer nesses caras aqui, não. Eu vou fazer aqui, ó. Vou mudar agora. Vou fazer o seguinte. Ó, vou copiar esse trecho aqui para baixo. Isso aqui, gente, eu estou programando da forma melhor possível, tá? É só para vocês entenderem o que cada método faz para depois poder estudar. Ó, vou colar aqui e ao invés de to lowercase, eu vou escolher o método to uppercase. Ok? Olha lá, ó, o método to uppercase. Então, ao invés dele jogar tudo para minúsculo, ele vai jogar tudo para maiúsculo. Então, o que vai acontecer? Ó, mandei executar. Nota que aqui eu estou executando direto. Aqui, beleza. Nota que aqui, olha só, a variável A já está em minúsculo. Tudo em minúsculo. Aí se eu pegar e der um F8, olha lá, foi tudo para maiúsculo. Beleza? E aí, se eu mandar executar... olha só, outro detalhe também. Se eu pegar daqui... Por exemplo, ó, passei pelo ponto que eu queria, deu tudo certo, tá? E aí, agora, o que eu vou fazer? Ao invés de... Eu não quero mais continuar o programa passo a passo. Então, eu posso pegar e dar um F5 que ele continua. Ele continua rodando normal. Olha só. Vamos lá, de novo. Vou mudar meu breakpoint aqui para cima. Ó, botão direito, depurar. Beleza, ele rodou aqui. Ó, dei um F8. Olha lá, ele foi para a linha de baixo. Passou do ponto que eu queria. Beleza, funcionou. Resolvi meu problema. Aí, eu sou obrigado a continuar passo a passo?
Não, eu posso pegar e dar um F5 que ele continua. Aqui, ó. Ó, dei OK no primeiro, aqui, ó, ele já executou tudo e apareceu outra tela. Deu OK no segundo. Beleza? Então, eu tenho três situações quando eu dou um breakpoint. Eu posso fazer com F7, com F8. F7 e F8 é para eu ir passo a passo. Mais um pouquinho na frente da aula, eu vou explicar a diferença do F7 e F8. E o F5, eu já passei do ponto que eu queria observar, está tudo certo, eu mando executar o programa. Beleza? Eu continuo da onde está. Ok? Beleza. Agora, olha só. Não. Não. Deixa eu só achar o método que eu estou querendo. Olha só. Length. O método length, ele mostra para mim quantos caracteres tem no string. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou copiar a minha mensagem e ao invés de eu utilizar, de eu imprimir o A, eu vou colocar aqui A.length. Tá vendo que antes dele mostrar a mensagem, ele vai resolver para mim o método length. Então, olha bem. Vou mandar executar. Ó, primeira mensagem. Segunda mensagem. E agora vem o número 19. Por quê? Porque aqui eu tenho 19 caracteres. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Beleza? Tranquilo? Então, o método length, ele retorna para mim a quantidade de caracteres que eu tenho dentro da string. Então, se eu precisar, já vai a dica aí, se eu precisar fazer um loop com os caracteres que tem dentro de uma string, eu vou precisar saber quantas vezes eu vou fazer um loop, certo? Então, eu vou precisar do length, ok? Tranquilo? Ah, eu vou fazer um loop de 0 a quanto? Eu não sei quantas vezes o cara vai escrever na string. Então, ele vai me dizer, ó, tem tantos caracteres. Ok? Beleza? Tranquilo? Ok, galera. Ó, veja bem. Eu tenho aqui... E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês no bloco de notas. Um método indexOf. Esse método, ele procura um caractere dentro de uma string. Beleza? O que ele vai fazer? Vou pegar a nossa string lá, ó. A nossa string equivale a, aqui ó, aula de Java. Beleza? A nossa string tem esse caractere aqui. Sim ou não? Tem. O que ele vai fazer? Deixa eu só... Olha só o que ele vai fazer.
Não considere agora eu vou precisar desses espaços que eu dei aqui para explicar para vocês o seguinte. São duas situações. Primeira situação, olha só, cada caractere desse está numa posição. Beleza? Então lá eu estou demarcando as posições. Então agora eu vou precisar pular mais um aqui. Então, ó. Cada caractere desse está numa posição. Epa. Ok? Cada caractere desse está numa posição. Então, o index of, ele retorna para mim um número referente à posição que o caractere está. Então, que número que ele vai retornar para mim? Não vai retornar 0, não, ele só retorna uma coisa. 3. Por quê? O A do 0 está maiúsculo. O A do 0 está maiúsculo. Não é a mesma letra. Esse caractere aqui não é igual a esse. Ele vai botar na esquerda ou tipo só uma opção? Por exemplo, você pode colocar, sei lá, DE, ou, por exemplo, IF. Aí ele vai achar lá o IF. Ok? Veja bem, ele vai procurar para mim e vai retornar a posição da letra do caractere se ele encontrar. Se ele encontrar. Lembrando que, e se tiver mais de um A? E se tiver mais de um A? Por exemplo, se eu procurar por 0, tem 2 lá, ó, no 2015 e no 01. Dá para procurar por número? Dá. Ele vai procurar ali, para você ter ideia, não tem número, é tudo texto. É tudo string. Se está dentro de uma string, é string. Ok? Se tiver mais de um caractere igual no mesmo string, que número que ele volta ali para mim? Ele volta o 11 ou 17? Não, ele volta o 11. Porque é o primeiro que ele encontra, ele abandona o método e já me retorna o resultado. Beleza? Galera, é importante vocês entenderem essas coisas, como é que o método trabalha, como é que cada método trabalha, porque isso, conhecer o método, como é que cada método trabalha, vai fazer com que vocês tenham ou não problemas de lógica para resolver. Ele vai procurando. Por exemplo, procurei por 0. Coloquei aqui, ó, 0. Isso aqui é 0? É 0. É 0, é 0, é 0, é 0. Beleza, retorna 11 e encerra o método. Ele não pega tudo, só pega o que ele encontra. Não, é o primeiro. É o primeiro. E se ele chegar... Diga. Ele vai parar no I. Vai parar na... Eu acho que ele vai parar na primeira. Deixa a gente... a gente testa aqui. Dá para ser possível, já que você colocou o nome dele, ele entendeu como se fosse um caractere, por exemplo, IF, ele pegar só um 5. É possível. Deixa eu dar uma testada aqui para ver o que a gente faz. Dá para procurar palavras inteiras? Dá para procurar palavras inteiras. Olha só. Veja bem. Se procurar por palavras dando vírgula, é ruim, Não. Você tem que usar 2 vezes o método.
Olha só, veja bem. E se eu procurasse aqui, por exemplo, P? O que ele retorna? Nada. Retorna. Ele retorna menos 1. Então, se ele não achar, ele retorna menos 1. Sempre. Porque, olha só, os caracteres, veja que ele começou de 0. Outro detalhe. Ele começou aqui contando a posição 0, certo? Isso não parece com vetor? De 0 a não sei quanto? Não parece com vetor? Então, se ele te retornasse qualquer número positivo, você ia pensar que ele encontrou. Certo? Então ele te retorna menos 1, um número negativo que você sabe que não tem como ser nenhum da string. Entendeu? Então esse método, ele inicializa a variável de retorno com menos 1. E aí ele tenta achar. Se ele acha, ele pega a posição e joga na variável de retorno. Se ele não achar, ele retorna a variável de retorno, que vai estar valendo menos 1. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara aqui e vamos ver o que ele retorna em cada situação. Olha só. Index of de 0. Beleza. Vou mandar executar. Alô? Olha lá. Boa tarde. Sim, sou eu mesmo. Sim. É? Mas vem cá, essa manutenção, ela está pela console ou não? Ela seria para eu pagar? Tá. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se para mim se compensa eu arrumar, aí eu entro em contato com vocês. Tá joia? Tá legal. Obrigado. Tá joia então. Então tá bem. Obrigado, hein? Nega, filha da puta. Viu que voltou 11? Então ele voltou exatamente essa posição aqui, ó, do primeiro. Agora, vamos procurar lá, ó. Vou procurar por P. Olha lá, que não tem. Mandei executar. Aí, ó, mandei procurar por P, ele voltou menos 1. Por quê? Porque ele não encontrou. Não tem, ele não encontrou. Então, por exemplo, eu quero testar um e-mail. O e-mail tem que ter arroba. Como é que eu testo? If indexOf de arroba, se for igual a menos 1, não tem arroba. Certo? Quando ele não encontrar, ele volta a menos 1. Agora vamos tentar lá o IF para ver se vai rolar. Não. Sim. Agora o último foi o upper. Então, vou. Ó. Olha lá. Tá vendo? O Igor, ele voltou 5. Eu procurei pelo IF, ele assumiu que ele encontrou aqui, ó, na posição 5. Ou seja, no início da frase. Não é aquela posição 6? Sim, mas ele só pode voltar um número. Só um número. Só um número que ele volta. Mas volta o primeiro que ele achou. Primeiro que ele achou.
colocou ali, tá? Uma posição só. Ele pega a primeira posição daquele caractere. Beleza? Galera, olha só. Para vocês prestarem muita atenção. Mas aí, gente, se você pedisse para retornar assim, o caractere que está na solução, ele retornar só o Sim. ele não quer. Não. Ele não retorna caractere. Ele só dá a posição. Ponto final. Mas aí você faz existe um método aí que você pede para ele. Aí você vai ter que usar outros métodos, outra lógica. Beleza? Galera, olha só. Veja bem. Olha onde vocês vão errar na lógica. Olha onde vocês vão errar na lógica. O length retornou que número? Mas que número que retornou? 19. O index of vai de 0 a 18. Percebe que vocês vão errar aqui quando vocês fizerem loop? Beleza? Vocês vão errar. Estou afirmando. Ok? Vai errar, eu estou falando. É mais certo que a morte. Vocês vão errar. Por quê? Não pode confundir. 19, nesse caso, é o número de caracteres que tem na string. Porém, ela é tratada como se fosse um vetor. Então, ela é de 0 a 18. Mesmo eu dando essa ênfase, vai ficar gravado na aula, vocês vão errar. O pessoal vai ganhar a posição, mas não. Vai. Não, eu tô é mais certo que a morte. Vocês vão errar. Entendeu? Agora, para complicar, para fazer mais uma diferençazinha, eu vou pegar um outro método, que é esse aqui, ó, substring. Substring, e eu vou colocar aqui uma vírgula só para indicar que aqui tem um parâmetro e aqui tem outro parâmetro. Beleza? Substring, no português, sub é o quê? Sim, embaixo, mas assim, sub, nesse caso, é um pedaço, é uma parte. Beleza? Ok? Então, substring é para você pegar um pedaço da string. Só o pedaço que te interessa. Ok? Só que olha como é que a substring trabalha. Vocês viram aqui como é que o método indexOf trabalha, certo? Agora eu vou fazer uma pequena correção. Deixa eu errar aqui em cima. E se tivesse outra palavra igual essa aqui? Vai pegar a primeira e abandona. Aí o outro você vai achar. Não. Se tivesse aula, aí eu quisesse achar aula, daí tipo, ia achar. Não. Aí você tem que fazer uma outra lógica para ir comendo a string. Como é que seria isso? Vou procurar na string. Aí eu achei. Ah, não quero essa, eu quero o próximo. Então aí você não dá mais a string inteira para procurar. Você dá a partir daquele ponto que ele achou para ele procurar para frente. Aí achou o próximo. Ah, não tem. A partir daquele ponto para frente. Beleza? Então olha só. Assim encara o método indexOf, beleza? Porém, o indexOf, ele não trabalha assim, o substring ele não trabalha assim. O substring, ele trabalha... Ih, caramba, apertei o botão errado. O substring, ele trabalha assim. Tá vendo a pequena diferença, ó? Beleza? Então, o que é uma substring? Eu quero um pedaço da string. E aí... Na substring, vai até 19. Por quê? O que eu tenho que fazer? Imagine que eu quero extrair dessa string aula IFRJ 2015-01, eu quero extrair só a palavra IFRJ. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, como exemplo, o A. O A, ele começa... na posição 0 e eu ando até a posição 1 para pegar o A. Perceberam a diferença? Então, se eu quiser pegar a palavra IFRJ, eu vou ter que andar da posição 5 até a 9. Então, olha lá,
eu quero uma substring de 5 a 9. Entenderam? A substring é o caminho. O método indexOf, eu posiciono, é a posição de cada caractere. A substring é o caminho. Então, olha lá, vamos ver se vai dar certo? Então, ó, eu quero mostrar só IFRJ. Então, olha lá, eu vou pegar aqui, ó, substring de quanto? 5 até 9. Perceberam? Ó, substring de 5 a 9 para eu pegar o IFRJ. Então, ó, vou mandar executar. Ele executa. E aí, ó, veio a mensagem. Perceberam? Tranquilo? Diga. Como assim o 0 só está embaixo do 17? Ah, é porque aqui precisa de mais um ponto, ó. Ó, o 5 terminou aqui. Na verdade é porque aqui são 2. Aqui eu terei que dar mais um espaço. Ei, caramba. Eu terei que dar mais um espaço. Aqui. Para fazer de 12 a 13 para pegar o 1. Tá? Aí de 14 a 15 para pegar esse espaço. De 15 a 16 para pegar o hífen. De 16 a 17 para pegar o outro espaço. De 17 a 18 para pegar o 0 e de 18 a 19 para pegar o 1. Beleza? Tranquilo. E não teria como fazer tipo o inverso? Botar o número inverso. Para pegar de trás para frente? Não, tipo, botar na letra e colocar a posição. E colocar a posição que dá. Nesse método, não. Mas tem um método que Não sei. É o index of. Você bota a letra e ele te devolve o número que ela tá, a posição que ela tá. Ó. Não, porque o substring é para pegar pedaço de texto. O index of é para localizar a posição de alguma coisa. Ou se ela não está no texto. Porque não está encontrando, cara. Olha só, na nossa lógica, você está colocando nessa mesma posição, não está? Olha só, aqui em cima você fez um to uppercase. Então você tem que colocar em maiúsculo, seja lá o que for. O que você colocou? Vou deixar registrado aqui para ficar gravado no YouTube. Quem fez essa pergunta e botou espaço foi o chupador de cana. O Luca, chupador de cana. Fala. Onde você está fazendo para executar? Botão direito e mandando executar? Você fez o método main? Tem certeza? Ele está exatamente igual a isso aqui? Nunca executou ou parou de executar? Ah, então você não fez o método main, não. Qual? Mas ele já vem com Não vem com main, não. Eu tenho. Você quer mais?
Beleza? Pronto, novo? Foi? Galera, vamos continuar aqui. Eu tenho aqui, olha só. Veja o que eu estou fazendo aqui. Eu criei uma variável chamada vetor. Beleza? E olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu criei uma variável chamada vetor, só para vocês saberem que é assim que faz um vetor em Java. Ok? E eu estou criando essa variável e inicializando. É por causa disso que eu estou podendo fazer assim, tá? Porque se eu quisesse criar um vetor sem inicializar ele, eu teria que fazer de uma outra forma. Eu estou criando uma variável chamada vetor. Ela é um vetor. Só que eu estou criando dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, porque eu estou criando já inicializando ela. Já estou jogando valor nela. Beleza? Olha o que eu estou usando. A.split. Split é um método da classe de string que separa uma string em vetor por determinado caractere. Então, olha só, eu estou separando a minha string por espaço. Então, olha como é que ela vai ficar. A palavra aula vai ficar na posição 0 do vetor. A palavra IFRJ vai ficar na posição 1 do vetor. 2015 vai ficar na posição 2 do vetor. Com palavras, cara. Não, é porque eu dei split em espaço. Então ele vai quebrar essa string aqui. Ele vai quebrar essa string em espaço. Vai ser um vetor para cada espaço. Uma posição do vetor para cada espaço. Se eu tivesse quebrado em A, cada vez que ele encontra um A, ele quebra aquela string e joga numa posição do vetor. Beleza? Então, olha só. Eu separei por espaço e aí agora eu vou mostrar a mensagem da posição 0 do vetor. Então, olha lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, vetor, ó, na posição 0. O que vai aparecer? Aula. Então, olha lá, ó. Vou parar aqui e vou mandar depurar. Beleza? Beleza. Olha lá, vou em variáveis para eu ver o que está rolando. Aí, ó, F8, criei a variável vetor. Tá vendo? Tá vendo que ela aqui, ó, length do vetor igual a 5. Então o vetor já tem 5 posições. Eu acabei de inicializar ele tem 5 posições. Se eu clicar no mais, olha lá, ó, posição 0, aula, posição 1, IFRJ, posição 2, 2015, posição 3, o hífen, e posição 4, 01. Tá vendo? Por quê? Porque eu fiz o split por espaço. Ok? Se eu tivesse escolhido um outro caractere, então, eu faria pelo outro caractere. Então, por exemplo, se você recebe, olha que maneiro no Java, você recebe uma sequência de números. E aí, você quer colocar esses números no vetor. Você recebeu um texto só. Igual quando você vai, por exemplo, na Caixa Econômica, você pega os resultados da Mega Sena. Você recebeu um bolo de números, de sequência. Você quer separar aquilo lá. Você já pega e dá um split. Geralmente tem um caractere separador. Quem já viu aí CSV? Arquivo de CSV do Excel.
o arquivo ele vem com um caractere separador. Ou seja, eu sei o que é texto de um campo e de outro, porque entre eles tem um ponto e vírgula. Então eu sei que o ponto e vírgula é um caractere separador. Se eu pegar aquele texto todo e der um split por ponto e vírgula, eu descubro quais são todos os campos que vieram para mim. Beleza? Entenderam a ideia? Por exemplo, se você tem uma linguagem que usa até... tem uma linguagem muito comum na internet, que inclusive vocês deveriam aprender aqui no curso de informática para a internet, chamada JSON. Qual é o padrão? JSON é JavaScript... eu vou lembrar do resto, mas JSON é JSON. É tipo uma sigla, tá? Acho que é JavaScript and so on. Tá? JavaScript and so on. JSON, para que ele serve? Para você trafegar dados do servidor com a tua aplicação de forma mais rápida. Qual que é o padrão do JSON? Ele manda para você uma string enorme que está sempre assim, ó. Campo, 2 pontos, valor, ponto e vírgula. Campo, 2 pontos, valor, ponto e vírgula. Então, se eu dou um split nele por ponto e vírgula, eu fico com campo, valor. Campo, 2 pontos, valor. Campo, 2 pontos, valor. Campo, 2 pontos, valor. E aí, se eu sei que os 2 pontos separa o nome do campo e o nome do valor, eu consigo trabalhar ele e usar na minha aplicação. Beleza? Então, por causa disso, vocês estão vendo aí. Oi. E aí, olha lá, eu vou imprimir a posição 0, né? Vou dar um F5 aqui, saiu a palavra aula. Tranquilo? Aqui, ó. Eu não tenho aqui, ó. Split, aqui, ó, espaço. É o valor que eu passo por parâmetro. É o nome da variável, cara. Aqui, ó, a gente criou a variável A aqui, ó. Por causa disso que é o A, ponto. Eu estou trabalhando nessa variável. Deixa eu ver se tem algum método interessante. Olha só. Veja bem, vou criar uma variável B aqui. Outro método que a gente vai ver é o método equals. Olha só. Vamos lá no Java. Olha a diferença. Igual. Para que serve o igual? Para atribuir. Então, o igual atribui valor. Beleza? Então, se eu digo A igual a 10, eu estou jogando 10 dentro da variável A. Beleza. Para que serve o igual? Comparar. Só que em Java, você vai comparar só int, char, double, enfim. Por quê? O comparar string é com o método equals. Beleza? Comparar string é com equals. E ponto final. Dá erro se eu fizer uma string igual. Não, já não mostra erro para você, mas depois vai funcionar errado. Tá? Então, vamos lá. Se
B ponto equals aula. Beleza? Ó, mandei executar. E aí, o que me deu como resposta? Os valores são iguais. Porque, olha lá, se B equals aula, os valores são iguais. Agora, se eu quiser perguntar se não é igual, se for diferente. Diferente. Não. Eu quero falar assim, B é diferente de aula? Oi? Eu vou falar aqui, ó, não é igual. Exclamação é não. Então, ó, se não é igual B com aula, beleza? Se B não é igual a aula, ok? Eu nego ali. Tá? Que o não é igual, em outras linguagens, equivale a diferente. Ok? Deixa eu só ver se tem mais algum método maneiro. Aqui, ó, olha só. Galera, olha esse segundo if aqui. Vai entrar aqui no if? Por que não vai entrar? Porque o aula está maiúsculo. Então, e se eu fizer assim, ó? Agora vai. Certo? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, já sabe. 2 dedinhos e rasga. Beleza? Então aí, ó, eu tenho o método ignore case, né? Equals ignore case, para ignorar esses pormenores de letra maiúscula e minúscula e comparar a variável pro. Que provavelmente o que esse método faz? Ou ele joga todo mundo para maiúsculo e compara, ou joga todo mundo para minúsculo e compara. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma maneira. Ó, o método, esse eu não vou nem testar agora não, tá? O método isEmpty, ele testa se está vazio. isEmpty, beleza? Está vazio? Se voltar, vamos testar aqui, ó. Ó, string C. Se C.isEmpty, C recebe. Agora eu tenho um valor. Deixa eu só ver o que está dando erro aqui.
Ah, tá. Então, ó, vamos só ver aqui. Vou parar aqui no if, ok? Vou mandar depurar. Agora tem uma cacetada de... Ó, se eu olhar lá, variável C tá lá, ó, vazia, tá vendo? Só tem aspa. Aí, olha lá, entrou. Por quê? Porque ela está vazia. Aí agora, ó, agora eu tenho um valor. E aí eu imprimo ela. Beleza? Se quiser saber se ela não está vazia, vai botar um ponto de exclamação aqui, né? Se C não está vazio, ok? Deixa eu ver se eu acho algum outro método que vai dar para eu trabalhar com vocês por agora. Ah, maneiro. Lembrei. Opa. Olha só. O que eu vou fazer agora? Ó. Tá vendo que eu tenho o método replace? Então, ó, ele pega um caractere velho e substitui por um novo. Então, olha só, eu vou trocar aula por chupador de cana. Beleza? Então, olha o que vai rolar. Lembra minha variável A? Ela não está dessa forma, olha. Aula IFRJ 2015-01. Só que se eu me lembro bem, a última coisa que eu fiz foi jogar tudo para maiúsculo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando um replace em aula maiúscula. Tá vendo? Olha lá, A.replace. Eu vou mudar, eu vou tirar, vou substituir a palavra aula por chupador de cana, em homenagem ao Luca. Beleza? Então, olha lá. Olha aqui que apareceu lá. Chupador de cana e IFRJ 2015-01. Beleza? Então, o método replace, ele vai pegar, vai procurar, até ficou fácil fazer um Word, né? Localizar, substituir tudo, né? O método replace, ele vai procurar um texto dentro da string e vai substituir por outro. Detalhe, o replace, ele vai funcionar igual o index of. O primeiro texto que ele achar, ele troca e abandona. Encerrou o método. E se eu quiser trocar todos? Aí eu tenho o replace all. Beleza? Então, se eu quiser trocar todos, eu vou usar o replace all. Tranquilo? Beleza. Então, só para deixar gravado para o Gustavo ficar desesperado em casa, eu vou falar o exercício que eu quero que vocês façam, tá? E aí, vocês vão criar uma classe nova para fazer esse exercício. Eu vou passar uns 2 ou 3 exercícios. E aí, vocês vão para o intervalo. Na volta é para fazer esses exercícios. E de matéria mesmo encerrou hoje. Olha só. Exercício 1. Vamos lá. 1. Eu quero que informe se uma palavra é palíndromo.
Vamos lá. O que é um palíndromo? Vamos lá. O que é um palíndromo? Palíndromos são palavras... Opa, caramba, eu digitei tudo errado. Palavras... Aonde? Ah, é C. Valeu. Palavras que são as mesmas se lidas de trás para frente. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Não, vocês vão ter que programar. Eu quero que vocês façam o seguinte. O usuário, vocês vão pedir para o usuário entrar com uma palavra, aí ele vai digitar o que ele quiser. Aí você vai analisar aquela palavra e vai responder para ela, para o usuário. Essa palavra é palíndromo ou essa palavra não é palíndromo. Beleza? Então, por exemplo, se o usuário digitar 2002 é palíndromo. Se eu ler da esquerda para a direita é 2002, se eu ler da direita para a esquerda é 2002. Beleza? Aí vocês podem procurar na internet outros exemplos de palíndromo aí para vocês verem. Então, esse é o primeiro exercício. Beleza? Segundo, vocês vão pedir para o usuário entrar com um e-mail e vocês vão dizer para ele se esse e-mail é válido ou não dentro dessas funções, que eu não quero ninguém pegando código pronto da internet, porque se quiser isso, depois vai se arrasar comigo, né? Porque na hora da prova não vai ter internet. Beleza? Então, olha só. Para considerar que e-mail é válido, para a gente considerar, não quero saber de e-mail válido de verdade, eu quero o meu e-mail válido que eu quero que vocês programem. Ele tem que ter arroba. Vamos lá, as condições. Ele tem que ter arroba, tem que ter ponto depois do arroba, não pode ter espaços, tem que ter mínimo de 4 caracteres antes do arroba. Antes do arroba, tem que ter .com. Vocês vão fazer usando esses gráficos que eu passei. Aí pode usar o if, pode usar o while. O while é igualzinho do PHP. Do while, o for é igualzinho no PHP, não muda nada. Beleza? E agora o exercício 3. Vocês vão fazer... Deixa eu pensar... Vai ser parecido com o palíndromo. O usuário entra com uma palavra e você mostra a mesma palavra invertida. Então, o usuário, por exemplo, o usuário entrou com a palavra aula. Você vai mostrar para ele. Mas daí está muito difícil, né? O cara vai escrever aula, mostra para ele aluno. Beleza? E aí eu vou ficar por conta de auxiliar, mas não muito. Vocês, provavelmente vocês devem ter feito exercícios bem mais difíceis do que esses nas aulas de lógica. Então, não vão ter problema nenhum com isso, com relação a isso. Beleza? Galera, de matéria,
são 3h30, a gente começou... Ah, são 2h35? Então, olha só, de matéria... Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um pouquinho de matéria, eu tinha visto 3h30 no meu relógio, eu vou fazer mais, esses exercícios vão ficar para vocês, eu vou fazer mais um pouquinho de matéria, vou explicar mais uma coisa, e para que vocês façam isso dentro de métodos, beleza? Então eu vou criar uma outra coisa aqui, só para utilização de métodos, e aí vou explicar, e aí vocês já vão fazer desse jeito para mim. Então, olha só. Beleza. Nesse replace dá para usar vetor? Dá, só que aí você vai ter que dar replace em cada posição do vetor. Você não tem um vetor? Cada posição não tem um texto? Então, você vai querer mudar o texto que está dentro de uma posição do vetor. Não, mas você está falando 10 até o 7. Nossa. Cara, teria que dar uma olhada. Eu acho que não. Do jeito que você está pensando, não. É muito fácil. Muito fácil. Você não precisa de vetor. Nenhum deles você precisa de vetor. Bem fácil. Olha só, galera. Eu vou criar uma outra classe aqui, para não perder essa, inclusive depois, se alguém quiser, eu posto junto lá com a aula do YouTube. Tá? Eu vou fazer uma outra classe aqui, ó, botão direito, novo, classe Java. Vou colocar aqui, vou chamar essa classe de Aprendendo Métodos. Ok? Chamei a classe de Aprendendo Métodos e a gente vai trabalhar com ela. Olha só. O que eu vou fazer com essa classe Aprendendo Métodos? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 testes. Eu vou fazer 2 testes. Um teste, eu vou verificar se determinada string ela tem número, se ela é numérico, então eu posso, se ela for numérico, eu posso transformar ela para uma variável numérica, e a outra eu vou testar se ela é um nome válido, tá? Se ela é um nome de pessoa válido. Aí eu vou inventar aqui o texto, beleza? Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Para contextualizar isso, eu vou pedir para o usuário entrar com o nome e entrar com a idade. E aí eu vou verificar se o nome é válido e se a idade é válida. Ok? Só isso. Se for válido, encerrou a classe. Beleza? Então, primeira coisa, eu vou criar um método main. Public criei o meu método main. Olha só, eu vou criar aqui 2 variáveis strings. Olha lá, estou fazendo assim só para vocês verem que tem uma outra forma de criar variável, tá vendo? Olha lá, string nome, recebendo vazio, vírgula, outra variável, idade, recebendo vazio. Tranquilo? Ah, eu vou... Oi? Está recebendo 0. Eu vou deixar ela... vou deixar ela vazia, beleza, vai ser melhor depois para minha lógica. Olha só. Nome recebe
Ih, caramba. Vou fazer a mesma coisa aqui para a idade. Isso. Beleza. Olha só. Aqui eu não estou programando da melhor maneira possível, tá? É só para a gente entender. Veja aqui, ó. O meu método main, ele terminou aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método para validar se o nome está correto. Beleza? Ponto final. Então, olha só. Public boolean nome válido deixa eu explicar aqui para vocês, galera. Eu vou dar tempo para vocês programarem. Prestem atenção. Public boolean nome válido. Public, esse método ele pode ser acessado de outra classe. Boolean é o valor de retorno. Então, quando chamar esse método, ele vai retornar true ou false. Nome válido é o nome do método. Veja que o nome do método já tem que dizer o que o método faz. Certo? Isso facilita eu entender o que eu estou programando e depois que alguém for mexer no meu código, facilita a pessoa entender o que ela está fazendo. Aqui, nome string é o parâmetro, ou seja, a variável que quando alguém chamar esse método vai passar essa variável. Está vendo que já está dando erro? Por que está dando erro? Porque eu acabei de declarar um método que devolve um boolean. E eu não estou dando, ainda não fiz a linha de return. Então vou colocar aqui de cara return false. Ó, acabou o erro. Beleza? Agora eu posso trabalhar sem aquela linha de erro ficar me incomodando. Beleza? Vou considerar que o nome é válido só para efeito assim, para a gente brincar, vou considerar duas coisas. O nome ele tem que ter pelo menos 3 caracteres. Pelo menos 3. E ele não pode ter número. Ponto final. Ele não pode ter número. Professor, no caso desse caractere também, não existe? Sim. Mas eu não quero que tenha nenhuma string com número. Nenhuma string de 0 a 9. Beleza? Então, só essas duas coisas. Tem que ter 3 caracteres e não pode ter número. Beleza? Isso aí só eu estou fazendo isso só para dar mais ou menos uma ideia de como que vocês vão usar aqueles métodos. Que eu vi que o pessoal ficou assustado, achando que eu sou um cara muito ruim de dar exercício. Achando. Olha a maldade, olha a maldade. Então, a primeira validação é mole, né? Ó, se nome, se nome, ponto, length, for menor que 3, o que eu faço? Return false. Beleza? Aí, ó.
Se o nome tiver menos de 3 caracteres, falso. Aí agora, eu vou mudar até esse return aqui, vou deixar para true. Por quê? Se chegar lá no final sem entrar em nenhum if meu, é porque é válido. Beleza? Então, ó. Agora eu preciso testar se não tem caracteres de 0 a 9. Então, olha o que eu vou fazer. String números. Recebe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Deixa eu ver o que rolou de errado aqui. Peraí. Ah, tá. É claro. Tá validado. Alguém entendeu? Muito bem. Vamos explicar. O primeiro if vocês entenderam, né? O primeiro tá, né? Mais mole do que bater prego no angu, né? Agora vamos para o segundo. Eu criei uma string aqui com os valores proibidos de 0 a 9. Se eu botasse qualquer outro caractere especial aqui, nessa string de números proibidos, arroba, vírgula, traço, hífen, né? O que eu quisesse, também funciona. Mas enfim, eu coloquei aqui os valores proibidos. O que eu fiz? Para um i de 0 até o tamanho do nome que vier, eu incrementando de 1 em 1, eu estou fazendo um loop. Ok? Beleza. Cada vez que eu faço loop, eu pego a substring de i mais 1. Quanto que vale o i de cara? 0. De 0 a 1, qual é a substring? É a primeira letra que o cara digitou do nome. Quando eu rodar o loop de novo, eu estou pegando, o i vai valer 1. Aí eu estou pegando de 1 a 2. Tá vendo que eu estou pegando letra a letra? Certo? Dentro do meu loop eu estou pegando letra a letra do nome. Correto? Esse letra a letra do nome que eu estou pegando aqui, ele está indo como parâmetro para o método indexOf. Então, eu estou pegando a primeira letra do nome e estou verificando se ela está em números. Se ela estiver em números, significa que é um número. E aí, se isso acontecer, o que vai acontecer? O valor do indexOf vai ser maior que menos 1. Certo? Se ele não encontra, é menos 1. Então, peguei a primeira letra do nome. Se eu não encontrei ela nos caracteres de números, significa que não é um número. Então, o que o indexOf volta? Menos 1. Ou seja, é igual a menos 1, não vai ser maior. Se em algum momento
eu pegar um caractere de nome e procurar ele dentro de números, e o index-of voltar qualquer coisa maior que -1, opa, encontrei. Ali tem um número. Aí o que eu faço? Eu entro no if e já retorno falso. Agora, se eu fizer esse loop todo, percorrer o nome letra a letra, do início ao fim, e não entrar nesse if, eu fiz as duas validações. O nome tem mais que 3 caracteres, tem pelo menos 3 caracteres, e ele não tem nenhum número no nome. E aí eu posso retornar true. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou só fazer aqui, ó, se nome. Ah, tá vendo que ele não acha o método? Espera aí que daqui a pouco eu vou explicar. Vou desfazer aqui. Vamos fazer o próximo. O próximo era a idade, certo? Então, ó, vou criar de novo, ó, public boolean é número string, opa, idade. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer, já vou ensinar vocês a fazer tratamento de erro. Dane-se. Vamos lá. De tratamento de erro, né? Aqui nós vamos fazer em 3 minutos. Olha só. Como é que eu sei se essa variável é número ou não? Se eu conseguir jogar a idade, o número não é. Certo? Então eu vou fazer aqui, ó. Int, sei lá, a igual a idade. Deu erro. Por que deu erro? Tá, vamos colocar aqui return true. Por que deu erro? Eu estou tentando colocar um string dentro de um int. Está vendo que eu estou tentando colocar uma coisa que não cabe dentro da outra, no bom sentido? Então, eu tenho que converter. Beleza? Primeiro passo. Então, existe uma classe no Java que trabalha com valores inteiros. É a classe integer. Veja a diferença. Classe integer, tipo int. A classe integer, ela trabalha com valores inteiros. Então, ó, integer ponto, vou chamar o método parseInt dela. Tá vendo? Agora cabe. O Java teve isso primeiro. Você já fez. O C# é o Microsoft copiou do Java. Isso bem antes de ter. Bem antes de ter, eu já tinha feito muito antes no Java, aí surgiu no C#. Cruel. Então, olha só, ainda vai dar erro, não vai? Vai dar erro ou não vai? Sim ou não? Não? Vai. Por que vai? Oi? E não vai conseguir. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma estrutura de tratamento de erro no Java. Eu sei que esse trecho aqui pode dar erro. Então, como eu sei que ele pode dar erro, eu vou usar try catch, que também é do Java e a galera lá da Microsoft aí, ó,
só. Então, vamos analisar esse método aqui. Olha só. Se eu concordo que se eu conseguir jogar a idade numa variável int, é porque ela é numérica. Então, eu já vou deixar o return true aqui. Agora, se alguma merda acontecer, return false. Não, é porque eu pensei que tinha apagado e não apaguei. Quê? Não, eu não vi. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só, galera. Eu já tenho aqui o meu método principal e eu preciso chamar esses métodos. É, porque como é... NF, né? NF. Tem um pessoal que gosta muito de fazer isso, né? Como a classe chama Number Format Exception, eu coloco a sigla dela, né? Como nome de variável. Não, é porque aqui é uma variável do tipo dessa classe. Essa variável, se eu bater um ponto, ela tem um monte de método que eu posso trabalhar. Tá joia? Não, ó, toda classe que herda de exception é a classe que trabalha com exceções, erros no Java. E number format é uma classe de erro que trabalha com erros de conversão de número. Você quer transformar um inteiro para double, um double para inteiro, um texto, uma string para double, para int. Então, é essa classe que reconhece esses erros. Tá? Tem uma classe de tratamento de erro para cada tipo de erro do Java. Por exemplo, tem SQL exception, tem class not found exception. Então, se você souber um pouquinho de inglês, você já... I/O exception, você tentou gravar ou ler alguma coisa do HD. Exception é sempre erro. E o tá amarelo é o que, pai? Oi? O indexoff, tá amarelo aqui, String indexoff pode ser substituída para contains. Tá vendo? Eles já criaram um método chamado contains. Tá vendo? No Java. E eles já estão avisando que pode ser que nas próximas versões do Java eles removam o indexoff. E aí vai substituir pelo contains, que faz a mesma coisa. Só que aí eu tenho uma aplicação. Eu tenho uma aplicação que eu programei com indexoff. Aí eu fiz uma atualização, o meu usuário lá fez uma atualização da JVM e pronto, a aplicação passou a dar pau. Entendeu? Então, aquele amarelinho, eles estão avisando, ó, você está usando um método que vai ficar depreciado em algum tempo. Mas, por exemplo, tem método que eu utilizo que está sendo avisado desde a versão 4.1 do Java. Nós já estamos na 8. Só a versão 6 eu contei até o update 31. Então, não é assim da noite para o dia. Tá? Mas se quiser já usar o contains no lugar do indexoff, tanto faz. Galera, olha só. Veja bem. Tá vendo aqui, ó? Voltei para o método main. Ó, estou dentro do método main. Vou tentar usar o método nome válido. Olha lá, ó. Nome. Olha lá, ó. Contra o espaço, ele não completa, ó. Só tem nome. Tá vendo? Beleza? Só tem nome. Por quê? Porque nós estamos dentro de um método estático. O que é um método estático? O método estático ele é um método que ele ocupa apenas uma posição de memória. Ele não é por instância. Então, o que acontece nesse caso? Quando você está dentro de um método estático, você só consegue acessar outros métodos que também sejam estáticos. Ok? Porém, aqui para a gente não vai funcionar.
Então, por quê? Porque os outros métodos não são estáticos. Ah, então a solução é colocar tudo no método estático? Não, não é. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável do tipo dessa classe que eu estou programando agora. Para, através dessa variável, eu conseguir utilizar os outros métodos da classe. Beleza? Então, olha só. A nossa classe se chama Aprendendo Métodos. Certo? Então, olha só. O que eu vou ter que fazer? Olha aqui. Aprendendo Métodos. Vou chamar ela de AM igual a new aprendendo métodos. Ponto e vírgula. Tá vendo? Criei uma variável chamada AM, que é do tipo dessa classe aqui, aprendendo métodos. Agora, eu posso fazer o seguinte. Ó, se AM, ponto, olha lá, nome válido, tá? Não, olha só, eu instanciei essa classe nessa variável. Esse método main continua sendo estático. Não, é porque agora eu tenho uma variável do tipo dessa classe. Então, agora essa variável consegue acessar os métodos da classe dela. Tá vendo? Eu criei uma variável do tipo aprendendo métodos. Essa variável consegue acessar todos os métodos dessa classe. Poderia fazer isso com outra classe também? Poderia fazer com outra classe. Por exemplo, olha só. Olha só. Essa é a primeira classe nossa, a manipula string. Essa é a primeira classe. Olha aqui, ó. Aprendendo métodos, aprendendo igual a new, aprendendo métodos. Olha lá, ó. Aprendendo ponto, ó, é número, é nome válido. Tanto faz, o método não é público. Eu posso estar dentro da própria classe ou eu posso estar em outra classe para acessar aquele método. Beleza? Por exemplo, vou fazer aqui, ó, nessa classe aqui, ó. Se aprendendo ponto nome válido a cara, é o método que a gente criou na outra classe, cara, aqui, ó, nome válido, beleza? Olha só, eu vou ó. Olha só, tô na outra classe, beleza? Tô na primeira. Se eu rodar essa classe aqui, vai aparecer o nome é válido ou o nome não é válido? Oi? É válido ou não? É válido? Não é? Por que é válido? Porque ele bicou. Por que não é válido? Tem número. Então, ó, vamos rodar? Olha lá.
o nome não é válido. Por quê? Eu passei aqui, ó, eu testei o A, nome válido, nome válido, eu passei como parâmetro A. Olha o que eu joguei lá no A. Aula e FRJ, lá tem número. Tá vendo? E a mesma coisa eu estou fazendo aqui, ó. Beleza? A mesma coisa. Então, tanto faz se eu estou dentro da classe para usar os métodos dela, como se eu estou fora. Eu tenho que criar a variável da classe que eu vou precisar usar para poder instanciar, para eu poder chamar os métodos dela. Cara, olha só. O que não fez sentido? Você declarou uma variável AM da classe aprendendo método. Sim. Não é da classe. A variável AM é do tipo dessa classe. Ah, então ela é pública. Não. Ela vale aqui dentro desse método. Cara, eu não criei uma variável do tipo string? Quando eu digito nome, ponto, eu não acesso todos os métodos da classe string? É a mesma coisa. Só que ao invés de eu fazer da classe string, eu estou fazendo da minha classe. Eu também sou filho de Deus, eu também mereço que eu possa criar uma variável da minha classe. Não só da Oracle. Para poder acessar os métodos. Eu não consigo acessar os métodos da classe string se eu não tiver uma variável do tipo string. Certo? Está fazendo mais sentido agora? Esses métodos não são próprios da classe. Sim. Eu fiz uma variável da classe aprendendo métodos, o tipo dela. Beleza. Agora eu enxergo aqui só os métodos que tem dentro dessa variável, dessa classe, que são métodos públicos. Ó, público, nome válido, público é número. Beleza? Fora os outros que já vêm, né? As outras possibilidades. Então, olha lá. Se am.nome válido, passei o nome, eu vou testar aqui, ó. Se ele não for válido, eu vou mandar uma mensagem de erro para o usuário, ó. jchampagne.show message dialog no nome inválido aula de Java Ó, se o nome não é válido, eu vou colocar lá nome inválido para o cidadão. Veja, eu não estou fazendo um loop para o cara digitar de novo, nada disso. Eu só quero mostrar que você instancia a classe para poder acessar os métodos dela. Aí, olha só que bacana. Vou fazer a mesma coisa com a idade. Só que aí eu vou copiar essa estrutura toda para não ter que fazer de novo. Para a idade, olha lá. Número. E aí eu vou passar idade. Beleza? E aí eu vou falar aqui, ó. Idade inválida. Beleza? Ó, mesma coisa. Agora, olha só. O que eu vou fazer aqui? Tá vendo que eu estou mandando o jchampagne 2 vezes, estou mandando uma input 2 vezes. Tá vendo? Tranquilo? Então, programação orientada a objeto, né? Eu não devo ficar repetindo meu código várias vezes, certo? Sim ou não? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha. Ó, public void que eu não retorno parâmetro, né? Mensagem. Não, eu vou colocar aqui, ó. Informa erro.
string mensagem. Ó, beleza? Olha lá, eu vou fazer o seguinte, ó, jOptionPane ponto show message, e caramba, show message dialog no mensagem aula de Java jOptionPane ponto error message. Beleza? Olha lá, criei um método que me mostra, que manda uma mensagem de erro. Beleza? Eu passo a mensagem para o parâmetro e ele manda para a tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Se o nome não é válido, eu só vou fazer isso aqui, ó. AM, né? Ponto informa erro. Diminuiu, né? Aí, ó, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, vou trocar isso aqui. Diminuiu. Beleza? A de erro já diminuiu, ó. O código está ficando mais tranquilo. Agora, vou criar uma aqui, ó. Só para... Ó, vou colocar aqui, ó, entrada, só para o usuário fazer entrada de dados. Então, olha lá, show input dialog. O que eu vou fazer? A mensagem eu mando, beleza, só que aqui, ó, eu vou retornar uma string. E aí, eu só vou colocar aqui, return. Beleza. Agora, ó, ao invés de ficar repetindo isso aqui tudo, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. AM ponto entrada. E ó, a mesma coisa aqui. Opa. Aí, eu só tenho que mudar aqui embaixo, que não é error message, né? É question message. Beleza. Ó, não ficou mais tranquilo? Olha só, o meu código principal, depois que eu fiz com os métodos, olha que facilidade. Aí, olha bem. Ficou mais tranquilo, né? Bem mais, né? É isso, para isso que serve a orientação objeto. Ó. Você vai precisando, vai vendo que tem trecho que está repetindo o código. Aqui, ó, você vai criando o que você precisa para o seu código ficar mais claro, mais limpo. Olha lá, ó. Precisa comentar a porra do código? Não está escrito lá, ó. Olha lá, nome, entrada lá, nome igual a entrada. Aí entra com o seu nome. Se deu erro, olha lá, informa erro. Tá vendo? O próprio nome de método, ele já vai falando o que ele faz. Então, você não precisa ficar entrando no método para saber o que ele faz. Beleza? Você não precisa ficar entrando. E o que será? Ele chamou esse método. O que será que o método faz? Pô, tem que ficar claro, assim, tranquilo, para você depois, posteriormente poder entender. E aí você percebe que dessa forma você consegue ver a lógica. Tá vendo? Você consegue entender, você consegue bater o olho e ver, pô, foi esse o passo a passo lá.
criou a variável, entrou com o nome, viu se o nome era válido, entrou com a idade, viu se a idade era válida, acabou. E como erro se tiver, acabou. Não. Então, gente, a linguagem orientada a objeto é para você trabalhar dessa forma. É para você trabalhar dessa forma. Repetir o código está errado, cara. Se eu tive que escrever 2 vezes o mesmo código em lugares diferentes no meu programa, está errado. Está errado. Não continua não, que vai dar merda. Vai ficar depois pior para você resolver. Tá certo? E a gente vai descobrindo... Obrigado. A gente vai descobrindo que está ficando repetitivo, a gente vai consertando. Você vê, no início, quando eu fui explicar para vocês o lance da instanciação, que você tem que criar a variável da própria classe para poder acessar os outros métodos, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estou programando assim, o que está dando na telha, o que está dando vontade de fazer. Então, aí você volta no código e vai percebendo, pô, isso aqui repetiu, isso aqui eu tenho que fazer, entendeu? Eu estou usando em mais de um lugar. Esse processo de você voltar no código e fazer a simplificação dele, transformando os trechos repetidos em outros métodos, para você só fazer a chamada desse método e não repetir o código inteiro, isso se chama refatoração. E é um processo muito importante. Por quê? Porque se o código ficar complicado a ponto de você não entender, você dança, entendeu? Você vai levar tinta, você não vai se dar bem, você vai ter dificuldade com o seu próprio código, você vai colocar mais erro dentro do teu código e pior de tudo, nem você vai entender. Você vai passar sufoco, vai passar cagada, vai fazer cagada, vai passar vergonha. Então, tipo assim, vai fazendo código. Pô, beleza, para você entender. Depois dá uma olhada, vamos dar uma refatorada nesse código, vamos dar uma melhorada nele. Não é serviço de preguiçoso. Não pode ter preguiça. Entendeu? O preguiçoso ele faz, funcionou, ele tira, ele não rela mais a mão. Você tem que fazer e depois fazer a refatoração para ficar com pouca linha e do jeito que você bate o olho e fala, porra, entendi o que essa porra está fazendo. Entendeu? Galera, olha só. Esse cara só manda mensagem, ele não tem que retornar nenhuma informação para quem chamou ele. Esse aqui, quando o usuário entra com valor, ele tem que retornar lá para cima o valor. Olha só, galera, todos os 3 exercícios que eu passei para vocês, obviamente vocês vão ter que usar um loop e vocês vão ter que usar esses métodos que eu passei no início da aula para que vocês desenvolvam a lógica para poder assim, resolver o problema. Olha só, lembra que no início da aula eu falei que eu ia ensinar a diferença de F7 para F8? Então, olha só, deixa eu só ensinar isso aqui, que eu já vou encerrar a gravação da aula, e aí vocês vão ficar fazendo exercício. Olha só, eu vou botar um breakpoint aqui e vou mandar depurar arquivo, beleza? Então ele rodou e parou aqui, tá certo? Tá vendo que aqui tem um método que está sendo chamado? Esse cara, entrada, é um método. Beleza? Ele está sendo chamado. Se eu tiver certeza que eu não quero entrar nesse método, porque eu já testei esse método não tem erro para mim, ele não tem erro, eu tenho certeza. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou fazer esse cara aqui, ó, o F8, ignorar. Então, ó, se eu der um F8, ele apareceu lá para eu digitar, por exemplo, sei lá, Ednei, deu OK. Está vendo que ele já foi para a linha de baixo? Então ele executou o método entrada e foi para a linha de baixo. Beleza? Agora vamos continuar aqui.
Tá vendo que tem um outro método aqui, ó, nome válido? Se eu, ao invés de fazer com o F8, eu fizer com o F7, eu entrei no método. Tá vendo? Ele pulou daqui, ele foi lá para o nome válido, já passou o valor, ó, Valedinei, tá vendo? Ó, a variável nome aqui de parâmetro Valedinei, e você entrou no método que você tinha chamado naquela linha. Então, quando você está fazendo o breakpoint, você pode fazer o que eles chamam, né, de step over, que é o F8, né? Você passa por fora, você bypassa o método que está sendo chamado e só vai acompanhando linha a linha de onde você vai. E tem o que o chupador de cana gosta de fazer, que é o step into. O step into, você vai... Para de rir, mano. Para de fora. O step into, você entra no método que está sendo chamado naquela linha. E se estiver sendo chamado mais de um método naquela linha, você pode, com o tab, você escolhe qual dos métodos você quer entrar. Beleza? Igual eu fiz no início da aula. Ok? Então, lembra, o ignorar, tá vendo que a setinha está por fora. Você está bypassando. E o outro, que é é porque o NetBeans está em português, mas se fosse em inglês, né, é step over e step into. Né? Beleza? E aí você tem a opção de fazer exatamente, acompanhar exatamente o que o Java está fazendo ou fazer pular por fora. Beleza? Galera, eu vou encerrar a gravação por aqui, que de matéria acabou, e eu vou... Tem 1 hora aí para vocês fazerem os 3 exercícios, beleza? Valeu!